A morte de Teori Zavascki chocou o país. O ministro era relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E agora a pergunta é: quem vai ser o sucessor? O repórter Paulo Leite tem as últimas informações ao vivo. Paulo Leite, boa noite. Oi, Catiúcia, Pedro, boa noite a todos. Bom, há duas grandes preocupações, né? A primeira delas, quem vai suceder o ministro Teori Zavascki aqui no Supremo Tribunal Federal? Isso cabe ao presidente Michel Temer. Ele que indica um novo ministro, que é então sabatinado pelo Senado Federal. A outra grande preocupação é quem vai relatar a Lava Jato aqui no Supremo. Antes, sobre a escolha do novo ministro, o presidente Michel Temer se reuniu hoje com a ex-presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, e também com a equipe jurídica do governo, com o ministro da Justiça e também com a advogada-geral da União. Esse tema, portanto, deve ter passado por essa conversa. Sobre a relatoria da Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, são algumas hipóteses. A primeira é que o novo ministro herde essa relatoria. Agora, o que tem ganhado força aqui no tribunal é que essa relatoria seja herdada por um ministro que já está aqui no tribunal, seja por sorteio ou por entendimento de todos os ministros, e então a indicação de um ministro que já está aqui. É uma tese que ganhou força hoje aqui dentro do tribunal e também fora. A OAB, por exemplo, se manifestou pedindo a redistribuição do processo entre os ministros que já estão aqui. Bom, a repórter Suane Guerreiro tem outros detalhes sobre esse assunto. Veja aí a reportagem. O Brasil acordou com bandeiras hasteadas a meio mastro em sinal de pesar. O pai foi sempre uma pessoa muito intensa, ele viveu muito intensamente a vida dele, ele aproveitou os momentos que ele tinha para aproveitar e foi uma pessoa que acho que partiu com a missão cumprida. No tempo que ele esteve aqui, ele tentou fazer o melhor possível, tentou lutar pelas coisas que ele acreditava. O velório do ministro, que será aberto ao público, está marcado para amanhã em Porto Alegre, às 11 horas da manhã. O local escolhido pela família foi o plenário do Tribunal Regional da 4ª Região, que já foi presidido por Teori Zavascki. O enterro será às 18 horas no cemitério Jardim da Paz, zona leste de Porto Alegre. Agora, um dos sentimentos que fica é o de expectativa sobre quem vai suceder o ministro por causa do andamento da Operação Lava Jato. Esse novo ministro terá o poder de continuar o valoroso trabalho até agora desenvolvido, mas também terá o poder de impedir o prosseguimento da operação. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê que, em caso de morte de um membro, o ministro nomeado para a vaga herde os processos do anterior. A Constituição Federal não define um prazo para a nomeação do novo ministro do Supremo. Após a indicação de um nome pelo presidente da República, é preciso ainda passar por uma sabatina no Senado Federal. Mas se o cargo de Teori ficar vago por mais de 30 dias, os processos que estavam sob a responsabilidade dele podem ser redistribuídos por meio de sorteio. O regimento da Suprema Corte ainda permite outras possibilidades. Nós podemos somente distribuir os processos urgentes, nós podemos alterar a composição da turma e, ao alterar a composição da turma, o ministro que assumiu o lugar dele na turma assumiria os processos e, por último, a ministra presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, pode determinar a redistribuição. O regimento interno tem as suas normas próprias para substituição. Nesses casos já ocorreram antes, então haverá o tribunal de encontrar uma solução adequada. No Congresso, o partido Rede protocolou um requerimento hoje pedindo a convocação de uma comissão de deputados e senadores para acompanhar as investigações sobre a queda do avião em Paraty. Ela é chamada em casos de extrema gravidade nacional. Este é um caso. Ocorreu a morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal que estaria responsável pela investigação do maior escândalo de corrupção da história.